Bem-vindo, deputado, tudo bem? Bom dia a todos vocês, a Adria, o Renato Rovai, e também a Sinara, que está saindo aí. Eu até queria que ela participasse dessa parte aí, se o assunto foi esse que o Rovai estava respondendo, mas tudo bem, ela tem outras a fazer. Sinara? Sobe a Sinara Sobe, um pouquinho. volta a Sinara. Vivan, meu deputado! Volta, Sinara. Bem-vinda, bom dia. Eu só vou ouvir um pouquinho, então, sua explicação, porque eu acho, Ivan, que muita gente como eu não sabe o que isso é, sabe? Não, é verdade. Eu acho que esse assunto aí, na verdade, ele é o mais importante do período, esse debate das desonerações, tá? E eu acho que o governo ele está, dada a correlação de forças no Senado e a pressão enorme do capital e dos lobbies no Congresso e também dos meios de comunicação que assumem os lobbies no Congresso e tal, é uma situação de defensiva. Mas eu queria falar um pouco daquilo que o Rovai começou a falar lá no final do governo Dilma, que é o seguinte: em nome de você estimular vários setores, né, você faria desonerações fiscais gigantescas. A verdade é que foi para a casa dos 400 bilhões de reais ano. Eu queria até fazer um registro aqui, não para gabar o pessoal, mas se você pegar todas as votações que nós fizemos naquele período das desonerações, com o Guido Mantega, o pessoal votou contra todas as desonerações que retiravam particularmente o PIS/COFINS, que é o financiamento da Seguridade Social, tá? Para depois eles não virem falar, a Previdência está quebrada. Claro que está quebrada. Você desonerou e a esmagadora maioria dos setores não geraram emprego e distribuíram renda, porque esse era o objetivo principal deles deixarem de pagar impostos, entende? Então, isso não teve efeito, eles abocanharam o recurso e a desoneração é por 10 anos. Está na lei, é por 10 anos. Então, o que nós estamos debatendo aqui é prorrogação, entende? Então, eles agora falam assim, vocês querem que a gente não gere emprego, mas acabou, a desoneração acabou, agora é outra realidade, entende? A mesma coisa o PERSE, esse que o Rovai se referiu agora do setor de eventos. Ele foi criado na pandemia, foi uma verdadeira farra do boi, e, de repente, ele fala, agora vamos dar continuidade, porque isso vai girar eterno, entende? Ou seja, não há nenhuma preocupação com o Tesouro Nacional, para onde vão os recursos e etc. Foi um erro, realmente, mas vejam vocês, e ainda foi criticada, a Dilma foi criticada, e isso foi usado contra ela no impeachment, no endividamento e assim por diante. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, talvez o governo, nesta questão, faltou uma questão importante, é pegar setor por setor, nesses 10 anos, e mostrar para o público externo, entende, o que foi gerado de emprego, de renda e etc. Entende? Porque o Haddad e a Fazenda e o Tesouro têm esses dados, só que eles não aparecem. Então, você vê aquele senador Efraim, vai para a televisão, o governo quer acabar com os empregos. É fácil, leia o jornal, o setor de calçados está lá hoje, vai gerar 20 mil empregos a menos, porque o governo está causando insegurança jurídica e etc. Então, é um problema sério, porque, na verdade, a elite brasileira, a burguesia brasileira, e agora na reforma tributária está se demonstrando extenso essa questão, eles sabotam a receita, ou seja, desoneração, mas ao mesmo tempo, desoneração é uma legalidade. As ilegalidades nem se contam, sonegação fiscal, a elisão fiscal e etc., nem se conta, entendeu? E, ao mesmo tempo, agora, eles querem tirar partido de tudo. Eu vou dar um exemplo. O agro quer desonerar, por exemplo, você vai dizer que é sempre injusto desonerar? Não. A desoneração da cesta básica com os produtos básicos é uma boa política, entende? Mas o que eles querem desonerar, veja, são
todos os produtos alimentares saudáveis. Então, todos os alimentos da Swift, o foie gras, o camarão congelado da Swift, tudo, então, está desonerado para o agro. Veja, eles querem uma cesta básica gigante, de 600 coisas, e ainda estão contra o reembolso, que chama cashback, nem devia, entendeu? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que o Haddad devia ter feito no começo, acho que o governo perdeu tempo. Ele precisa fazer a luta de ideias, entende? Ele precisa demonstrar com fatos. Ele deveria ter colocado no papel, na imprensa, assim, esses setores se deram bem, entendeu? Eles não criaram emprego, porque essa que é a realidade. Eles geraram poucos empregos, eles abocanharam a maioria das exonerações e agora eles querem prorrogar. Então, se você vai no parlamento brasileiro com aquela composição, eles sempre vão querer dizer, nós estamos defendendo emprego, o governo quer a gastança em outras coisas. A gastança em outras coisas é educação, e saúde, moradia, e etc. Porque ele não fala onde que o governo tem que cortar. Inclusive, no Plano Safra, que foi o maior da história, e o agronegócio está falando, ainda está insatisfeito, entendeu? Como lá em Ribeirão Preto, assim por diante. Então, nesse momento, o governo, em vez de ele fazer isso primeiro, para tentar uma disputa ferrenha no Congresso, ele deixou rolar, entende? Aí ele entrou com uma medida provisória, ele entrou depois com um projeto de lei, e aí eles vão criando asa e tal, e aí no Supremo, o Supremo está certo, porque, veja, se isso aí ataca as contas públicas, o que o Haddad falou está certo. Então, o ajuste fiscal não é só do governo, tem que ser também, o Congresso tem que ter responsabilidade fiscal, que é um termo que eu não gosto, já de cara, entendeu? Mas é preciso ter um equilíbrio para você ter recursos para investir, para gastar onde deve ser gasto, discutindo com a população. Então, está se criando uma situação que esse também serviu como mais um instrumento de ataque ao Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, o Pacheco fez a diferença, ele culpou diretamente o governo, né? Mas é o joguinho que a direita gosta também. Então, está acontecendo muito isso, falta de previsibilidade e, às vezes, enfrentamento com os números que você tem, inclusive para facilitar a vida de banqueiro, especulador, de agronegócio e etc., que estão muito bem aquinhoados. Na verdade, além dos juros que o Rovai se referiu, tem o lucro. A margem de lucro deles nunca é contestada, entende? Então, é uma caixa preta tal, e você não sabe por que sempre tem que ter uma mega desoneração para depois ter que fazer reforma da Previdência, reforma trabalhista, para espremer os trabalhadores, né? Muito obrigado, bem, Senara. professor Ivan Valente, dando uma aula aqui para a gente. Adorei. Agora eu estou sabendo tudo, hein, sobre desoneração. Rovai e Ivan me deram uma aula. Posso falar sobre o assunto, porque eu me recuso a falar sobre o assunto que eu não entendo. Tá? Até mais tarde. Valeu, bem, Tchau, Senara. Obrigado, viu, pela sua gentileza. E tem todo mundo está assunto super em alta aqui, a Val, não é justo o trabalhador pagar imposto e os grandes capitalistas serem isentos, né? E tem aqui várias perguntas. Faz o Ellison, diz, os parlamentares da esquerda deveriam fazer vídeos explicando essas questões à população para mostrar como a direita prejudica o país. Já lembrando que essa fala do Ivan já vai virar um corte nas nossas redes aqui na Fórum para explicar, porque é um tema, né, que fica na economia, acaba ficando distante mesmo das pessoas, né? Até essa questão da reforma tributária, né, que é excelente para os mais pobres, para cesta básica zero imposto, cashback no cadastro único de quem precisa, e assim fica um debate distante, né, Ivan? É um desafio aproximar para as pessoas entenderem o que é bom para ela ou não, né? Não, sem dúvida. Nós temos tido dificuldades, entendeu, com essa questão. Veja, eu toquei no assunto do chamado PERSE. Essa é outra questão
E eu digo mais, hein, ele pega uma parte de, teoricamente, apoiadores da esquerda, né, do governo. Quer dizer, se eu vejo o Siqueira hoje na Folha, entende? Ele parece um cara de oposição falando. E o Felipe Carreiras, que era o líder do bloco, ou seja, junto com o PT, é o comandante dessa questão do PERSE. Ele até teve um bate-boca com o Haddad. Veja, é uma posição clara, que é o seguinte: quantos setores dessa questão de eventos foram beneficiários? É uma lista enorme. Você olha ali, navegação de cabotagem tem a ver com turismo, com eventos, entende? O que é isso aí, gente? É a farra do boi, que todo setor, eu também quero entrar, e tem o cara tem o camping, o outro tem... Então, veja, não há uma preocupação com o planejamento estratégico. A segunda questão é isso que a gente tinha falado sobre o discurso do Lira. Eu vi a entrevista dele na Globo News, entende? Ele escancarou uma visão de república que é uma tentada à democracia brasileira, entende? Porque ele está insistindo numa tese escancarada de que não precisa planejamento, não precisa de executivo e não precisa de Estado. É isso que ele está falando, entendeu? Ele falou assim: ó, os parlamentares são mais conhecedores da ponta lá, das necessidades da ponta, por isso é que tem que ter o lado discriminatório do orçamento, tem que dar para as emendas parlamentares, sejam elas individuais que cresceram de forma gigante, de 8 milhões, em poucos anos, de 8 milhões para 46 milhões, e tem individuais. Eu não estou falando do Lira, entendeu? Que tem 300 milhões, do Alcolumbre, entendeu? Esses caras criaram orçamento secreto e etc. Então, essa ideia de que você não precisa de um planejamento, você precisa de emendas para reeleger os mesmos deputados ou os cupinchas deles, entende? Para tornar um Congresso ainda mais conservador em 2026 e estrangular. Porque o Bolsonaro, quando ele viu que ele não tinha saída, ele entregou o orçamento para o Centrão, entende? Se o Lula fizer a mesma coisa, ele também politicamente vai entrar numa encalacrada. Então, se não há disputa nessa questão com a sociedade, entende? Então, nós ficamos na seguinte situação: os mesmos deputados vão continuar fazendo a política conservadora. E veja, Rovai, olha a entrevista que eu vi do Lira na semana passada. Ele falou: vocês só falam de emendas, por que vocês não falam com o gasto de 1 trilhão dos serviços da dívida? Veja você, o Lira preocupado com a dívida pública, quase eu intervi lá no plenário e falei: escutei, eu fui proponente da CPI da dívida pública em 2007. E ninguém cobria, nem a mídia, é o tabu da sociedade brasileira, quanto se gastando 600 bilhões de juros. Enquanto o orçamento da saúde é 240, da educação é 160, em torno disso, eles têm 600 bilhões de juros. Isso aqui é sagrado, já está separado lá no orçamento. Aí ele vem com essa conversa que ele não desenvolveu. E eu achei assim, nenhum jornalista perguntou para ele: porra, então vamos fazer. O que se pode fazer, né? Vamos renegociar a dívida, vamos fazer alguma coisa para arrancar 200, 300 bi, que resolve muitos problemas aí imediatos e etc. Então, nós estamos nessa. Não, assim, se for, até pode ir para emenda, não tem problema. Se tirar da dívida, a gente deixa para emenda. Exatamente, mas só não quero que caia para os mesmos caras que vão fazer fisiologismo na ponta para eleger os prefeitos, que os reelegerão depois, que nós vamos manter o tom conservador do Congresso. Mas está certo isso que você falou. Eu acho que a gente precisa esclarecer a população, inclusive este jogo, que é o seguinte: quem que é o defensor dos empregos? Por que eles não põem as emendas no PAC? Pois bem, então põe a emenda no PAC, porque se é desenvolvimento, geração de emprego, infraestrutura e etc. Não, eles querem a emenda que vai o prefeito, entende? A quadra de esporte, a UBS, entende? A Codevasp, que está na mão deles, que distribui. O Amapá virou da Codevasp,
entende? Veja você, como é que o Alcolumbre conseguiu puxar a Companhia do Vale do São Francisco lá para o Amapá, a 2.500 quilômetros da curva do São Francisco, vamos chamar assim, entendeu? Rumo ao Atlântico. É uma barbaridade, e é o seguinte, na hora H, como vários setores financiam os meios de comunicação, entende? Eles apoiam também as desonerações e depois vão apertar a gente para fazer reforma da Previdência, trabalhista, administrativa e assim por diante, né? Então, a situação está bem complexa e nós temos que criar informação que seja esclarecedora para a sociedade brasileira, Adri. Com certeza. Ivan, estamos com uma greve aí nas universidades públicas e nos institutos federais. Tem algumas pessoas que estavam perguntando aqui. Posso pôr Ivan, aqui. até se o Rodrigo quiser ler os superchats. O Caio Batista da Silva, deputado Ivan Valente, explique para o pessoal que a greve dos servidores da educação é disputa pelo orçamento para o cumprimento do programa eleito. Tem também aqui outra... acho que é esse aqui só que fala da greve. Tinha agora mesmo. Boa tarde, Manuel Barral, aqui nosso membro e amigo aqui de Santos. Talvez até o Ivan o conheça. Boa tarde, Ivan. A greve do funcionalismo público federal pode destabilizar o governo? Eu vou começar por essa resposta do Barral aí. Eu acho que não é para desestabilizar o governo. Nós fizemos um grande ato lá no auditório Nereu Ramos, na semana retrasada, com os servidores que estão primeiro na greve, agora as associações de docentes estão entrando pesado, já temos aí, acho que umas 35 universidades, se eu não me engano, já aderiram à greve. Eles estão corretos, porque o que eles querem é um plano de carreira, e eu digo que é um reajuste que não é grande, ele não é grande. O problema do governo é estar entre a cruz e a caldeirinha, que o governo também deu um linear de 9% no ano passado, etc. E agora ele quer trabalhar com os chamados penduricalhos. Então, você aumenta o auxílio alimentação, entendeu? Você tem alguns ganhos ali, mas isso não incorpora na sua carreira, não incorpora no seu salário integral e etc. E eles fizeram uma nova proposta que eu vi não foi aceita pela maioria do setor da FASUBRA, né, que é os técnicos administrativos das universidades e dos institutos e também dos professores e professoras. Então, o que eu acho? Eu acho o seguinte, que eles estão certos, entende? Porque você gasta muito em muitas coisas. É isso que não aparece. Por exemplo, se você vê a entrevista do ministro Fávaro hoje de manhã, acho que está até numa boa linha, entendeu? Porque ele quer, de alguma forma, distensionar, mas o Bolsonaro vai estar lá no agro ontem, ele estava em passeata, o governador preferiu polarizar ontem em motociata, coisa de Mussolini, etc., do que ir lá abrir como autoridade do Estado de São Paulo, das maiores potências agrícolas ainda do país. Então, veja, ele falou, vai aumentar ainda mais o Plano Safra, criou financiamento, criou novos financiamentos, crédito e etc. e tal. Então, há gasto para tudo. Agora, quando chega na educação, nós temos duas questões de jogo aqui. Eu vou falar para vocês. Isso não vai poder acontecer no governo Lula, que é as demandas imediatas, como essas que nós estamos vendo aqui, né, das universidades, instituições públicas, e também um perigo iminente, que é o seguinte, através do arcabouço fiscal, você tentar quebrar aquilo que é constitucional, que é o gasto mínimo com saúde e educação, que na Constituição é 18% para a educação e chega a 15% para a saúde. Por quê? Porque essa despesa cresce continuamente, então ela bate de frente com o arcabouço. O governo Lula tem que arrumar um outro jeito, porque se ele brincar com isso, ele vai perder toda a base da educação, entende? Então, nós não podemos brincar com isso. E sobre a greve, eu acho que o governo deve continuar negociando, deve abrir mais coisas, e de outro lado,
os servidores e as universidades, né, e que trabalhem o plano de carreira, principalmente, entende? E aumentos que são possíveis, não são gigantes em termos de lastro de gasto público, né? E você consiga manter aliados que são aliados históricos na educação pública, particularmente, né? Para garantir o futuro nessa questão. E os trabalhadores também têm que acordar, e o que eu falei naquela assembleia foi isso, que a gente está do lado deles, entende? A gente é governo, falei assim mesmo, e a gente está preocupado também, precisa entender o que está acontecendo nas desonerações, no PERS, entendeu? Na política do Centrão, no Congresso e tal, e isso tem que virar também mobilização contra essas mega desonerações fiscais, para não dizer que é só reivindicatória pura, e etc. Mas o nosso apoio total à greve, porque eles foram devastados pelo bolsonarismo durante 4 anos, que viram universidades como antros de se fumar maconha, e para perseguir, a política deles é perseguir professores, está lá a Comissão de Educação, aquele Nicolas Ferreira, como se pode, entendeu? Um sujeito daquele presidir a comissão que tem como patrono Florestan Fernandes, entendeu? Isso é brincadeira que está acontecendo no Congresso Nacional. Mas, da minha parte, quero colocar que o governo deve, sim, fazer outra proposta e chegarmos a um mediador, entende, que torne todo esse setor aí, porque nós precisamos da educação, da ciência, da tecnologia, da inovação. E eu digo para você, se você quisesse um modelo de escola de ensino médio, que foi entregado por Mendonça Filho ser relator, entende? E ainda deu essa porcaria da reforma do ensino médio, que acabou saindo com pequenas coisas conquistadas no final, como as 2.400 horas, mas o modelo de ensino médio são os dos institutos federais, integrais e de qualidade. E a nossa universidade pública ainda faz 96% da pesquisa e da extensão nacional. Então, nós não podemos deixar de contar com isso. Então, o governo, nessa história do orçamento, do gasto do Tesouro, ele vai ter que considerar isso, como ele considera o Bolsa Família e as prioridades que têm que ser dadas aos de baixo. Então, e aqueles que constroem um Brasil livre, soberano e democrático. Tem uma pergunta aqui também do Joaquim Silvino. Ivan, vão fazer outra reforma da Previdência? O motivo nós sabemos, trabalho informal, jovens não contribuindo. O Lula vai ter que ter esse trabalho sujo, Bom, por enquanto, felizmente, meus ouvidos não ouviram nada ainda sobre a reforma da Previdência. Mas que isso está todo dia nos editoriais da grande imprensa, está. Hoje mesmo tem nos grandes jornais aí o Meirelles defendendo a reforma administrativa, entendeu? Quer dizer assim, depois dos juízes botarem aquele penduricalho no Senado de 5%, entendeu? Todos eles acima do teto e tal, você fala, por fazer a reforma administrativa, quem vai ser atingido no final das contas são os que estão lá no piso, entende? No teto. Então, a Previdência é a mesma coisa, claro, eles atormentam, que nessa questão dos municípios, é outra questão que deu a decisão do Zanin, abrange os 17 setores e a desoneração dos municípios também, certo? Então, é uma coisa perigosa, porque dia 20 tem um encontro dos municípios em Brasília, é uma coisa gigante, entendeu? Vai ter 4.000 prefeitos lá, e etc., e há muita agitação, né? Porque isso é corte para os municípios, precisa desonerar o INSS, da Folha. E tudo isso aí é um jogo político e econômico ultra complicado, porque isso é trabalhar com a ideia da federação, da arrecadação de impostos na União, nos estados e nos municípios. É verdade que os municípios virem com o pires na mão, mas não é tirando dinheiro da Previdência, para não criar o Sampa Preves aqui de São Paulo, entendeu? Que é você matar aposentado de fome aí daqui a alguns anos. Isso aí é tudo conversa para boi dormir, fazer previdência privada, essas coisas todas. Eu espero que não, que o governo Lula
não sinalize, em hipótese nenhuma, nessa direção, porque nós temos que tratar das questões estratégicas, né? Então, não é fácil, porque a correlação de forças hoje é pior do que já esteve nos outros mandatos, e o bolsonarismo ainda não voltou para o bueiro, e a grande mídia é a mesma de sempre, ultra neoliberal, entende? Então, nós temos que ir equilibrando os pratos aí, e se o Lula quiser sobreviver, ele tem que ganhar corpo naqueles que mais precisam. Então, esse é o grande desafio que nós temos aí pela frente. Tem também aqui, a galera está contribuindo com o Superchat, então eu vou priorizar aqui. A Andréa Cristina: o genocida gastou milhões para desinformar na reforma da Previdência. Cadê o governo Lula que não faz o mesmo para informar a população? Ivan, socorro. Ela está pedindo, Ivan, socorro para o senhor. Antes do Ivan... eu estou aqui. Só a câmera desligada. Antes do Ivan falar, eu queria até contar uma história, Ivan. Foi tanta a campanha da Previdência, e a Adri não me deixa mentir, porque quem viveu a situação foi ela. A Adri foi numa cabeleireira ou manicure? Manicure. E a manicure falou, agora vai, vou começar a pagar a minha previdência privada. A Adri quis saber por quê, né? Ela falou, por quê? Se eu pagar 5 mil... Não, ela ia pagar baratinho e ela ia ter uma aposentadoria de 5 mil reais. Se eu pagar R$500, eu vou ter 5 mil por mês depois que eu aposentar. Vai mudar a minha vida. Quer dizer, era a campanha da desinformação. E pesada. Minha mãe, que costuma trazer esse tipo de abordagens também das amigas, que às vezes... Não, e a aposentadoria ia aumentar. Ia ganhar mais de aposentadoria. Tinha que ter a reforma. Eles conseguiram convencer as pessoas com esse tipo de absurdo, meio mamadeira de piroca, Ivan. E a gente não consegue fazer o feijão com arroz. Sem dúvida, isso é uma das coisas mais graves, realmente, porque é uma forma de torcer a verdade. Se você está baseado em estatística, se você for levantar quanto o INSS paga, entende? A esmagadora maioria lá ganha um salário mínimo, entendeu? Desde a aposentadoria rural até os que se aposentaram e ganhavam 5 ou 6. Então, o resultado de hoje da aposentadoria é um salário. Pessoas que falam assim, eu sempre paguei sobre o máximo, entende? E sobre o máximo significa uma pessoa que de mais classe média ou que trabalhava num emprego mais bem remunerado, ganhava 18 mil, 20 mil, ele não atinge mais o teto, ele está com 4 mil, entende? E vai baixando cada vez mais. Isso é estatístico, entendeu? Então, na verdade, esse exemplo da Adri, ela criar um fantasma, né? É achar que pelo privado é o contrário, entendeu? Você pagar previdência privada, depender da especulação financeira, no final é capaz de não ter aposentadoria nenhuma, nem R$300, entendeu? Ou 200, que se materializaria. Quanto mais 5 mil, entende? Quer dizer, isso é uma ilusão. O Paulo Guedes é aquele... É o mágico, né, da ilusão, mas mais do que isso, é um mau caráter, porque ele é um especulador do mercado financeiro, ele sabe perfeitamente o que ia acontecer, o que é que faz uma previdência privada e tal, mas a televisão, o rádio, ou seja, a grande mídia também colaborou muito para isso, mas isso em nome do déficit, do terrorismo do déficit, que é dizer o seguinte, se continuar assim, aumenta a idade, ou seja, a natalidade está caindo e está aumentando a vida, né? A média de vida das pessoas. Bom, isso é real. Em qualquer país do mundo que você vê, em algum momento você tem alguma atualização atuarial. Nós discutimos isso na reforma da Previdência. Aqui no Brasil, é de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos. Na Europa é de 40 anos. Entendeu? Você faz uma atualização atuarial num espaço de tempo grande, entendeu? Aqui não, entende? Aqui
é uma coisa absurda, até porque a maioria das pessoas elas não tem continuidade no trabalho, ficam pelo meio do caminho, deixaram recursos da Previdência que nunca serão recuperados, e coisas do tipo. Então, isso é um problema muito grave, entendeu, para o povo brasileiro, entende? É por isso que, além de serem sacaneados, termino com isso, o aposentado brasileiro, principalmente no campo, ou nas grandes cidades, ele virou provedor de família, às vezes, e ele é saqueado pelo empréstimo consignado. O dia que ele se aposenta, já entram na conta dele com 15 propostas, 20 propostas, do que sai 50% para o crédito consignado da aposentadoria dele, entendeu? Então, esse é o sistema brasileiro. Então, é muito ruim. Na verdade, uma falta de humanidade para quem dedicou a sua vida ao trabalho no nosso país. Muito bem. Mais alguma pergunta para o Ivan? Eu vi que tem gente aqui que militou com ele em Guaianazes, que estava... Nossa membra, né? Eu não... Puxar aqui. Tem gente que conhece o aqui, Ivan. a Leila Araújo. Companheiro Ivan Valente, como sempre na luta, militamos na Força Socialista do PT em Guaianazes. No PT, nos anos 90. PT. Claro, isso é óbvio. Eu fui 25 anos do PT, né? E 23 anos da direção nacional do PT. Então, conheço um pouquinho o PT. Só que agora já faz um tempinho, vai fazer 20 anos agora que eu saí do PT e vim para o PSOL. Mas essas pessoas me encontram na rua e eu tenho a maior satisfação, porque eu não saio de um partido com mágoa de partido. Isso não existe. O que existe é política, entende? É divergência, programa, prática política e etc. E até me orgulho do PSOL ter sobrevivido, e talvez eu tenha dado uma contribuição importante nessa direção, que em 2005, 2004, 2005, você era descer de um transatlântico e pegar um barco a remo, sobreviver como partido. Então, a gente sobreviveu e cumpre o papel. Hoje, na sociedade de combate, de luta, de independência, programático socialista, e eu quero agradecer aí a Leila pela lembrança, dar um grande abraço nela. Tem aqui também, Ivan Valente, símbolo da luta, resistência e vitória da democracia. Isso aí. O Joaquim Silvino diz: Ivan, é só ver o tio Paulo. Loas com direito a com. E a Andréa Cristina diz: cadê a Tebet que não faz um PowerPoint para a mídia? Né? Ivan, queria te agradecer muitíssimo. Se tiver um recado final para a comunidade. Claro, eu queria agradecer a vocês aí pela atenção, quem está sempre disponível aqui para os debates importantes aí que a gente tem que fazer. São muitos assuntos, não dá para cobrir, mas vocês cumprem um papel muito importante na informação do povo brasileiro. Obrigado, Dri, obrigado, Rovai. Muito obrigado. Um abraço a todos. É um prazer te receber aqui, venha mais, o espaço está sempre aberto. Quando você quiser, paute a gente. Fala, olha, eu quero ir aí para falar. Falar de tal. Não pode falar isso, entendeu? Porque aí a gente abusa. Manda bala. Um abraço a todos aí. Um beijo. Obrigado. Abraço, obrigada. Boa semana. Tchau.